Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós fazemos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance, representado então aqui em canais em que enquadram os seus preços, que de acordo com o nosso software melhor representam o seu comportamento. O fundo do gráfico apresenta uma reta colorida que descreve o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. E aí nós vemos que nos últimos dias o volume está bastante acima da média, na realidade aí no topo da nossa escala, acima de 2 desvios padrão acima da média. Isso é um volume forte e nós acreditamos que é exatamente esse volume que vai nos manter no patamar que nós estamos. É natural que a continuidade dos dias traga então essa coloração para tons avermelhados mais vivos e quem sabe então um pouco alaranjados num acomodamento natural do volume nesse patamar aí perto dos 5.000 pontos. Nós acreditamos então que isso seria uma acomodação natural e a partir daí então a gente pode se preocupar em alçar novos voos a partir desse novo normal. Do contrário, se essa elevação no volume ela for muito súbita e brusca e logo retorna então para níveis normais, nós interpretamos isso como uma perda de sustentação e não uma acomodação do sistema nesse novo ponto que a gente pode chamar de novo equilíbrio. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aqui o dia fechando em 4.865, sim, é um recuo bastante forte que ele está vendo, porém nós temos aqui um intervalo admitido de 4.772 a 4.950. Então ele deve ficar aí abaixo dos 5.000 pontos. A gente vê aqui uma correlação muito grande, em torno de 80% entre preço e volume. Isso quer dizer que o volume se mantendo no nível atual ou sofrendo uma elevação, a probabilidade aqui da gente ficar, quem sabe, no hemisfério superior desse intervalo é bastante grande. É bem verdade que a nossa margem de erro ela aumentou, ela está em 2%. Isso quer dizer que nós estamos prevendo aí pouco em torno de 98, 97,99% dos preços de um dia para o outro. A variação dos preços da Bitcoin está praticamente isso, está em 75, um pouco mais, em torno de 30% aí acima disso. Então ela está variando em torno de 2,6%, 2,5% de um dia para o outro, mas isso é em função desse grande movimento aqui, essa extensão que nós tivemos de em torno de 600, 700 dólares aí num único dia, e isso sim prejudica aí a nossa margem de erro com um movimento brusco aí não predito. Não tem como predizer exatamente esses arranques, mas aí ele corrige e aprende esse erro nas previsões consequentes. De qualquer forma, nós estamos vendo aqui uma dificuldade de ficar acima dos 5.000 pontos para o dia de hoje, à exceção que o volume aumente. Nós já vamos dar uma olhada como está o volume, mas a nossa expectativa, considerando essa informação desse gráfico aqui, nós vemos aí no hemisfério superior desse intervalo. Um recuo para 4.865 e abaixo dele implicaria numa redução do volume ao longo do dia de hoje. A gente espera que isso não aconteça. Vamos dar uma olhada então em Litecoins aqui, fazer o nosso giro pelo mercado, blockchain e criptoeconomia. Bitcoin vai usurpar sistema financeiro tradicional, afirma Antonopoulos. Antonopoulos então tem um papel muito grande aí na comunidade das criptomoedas, apresentando a tecnologia para a sociedade em geral. Evidentemente existem outros nomes aí, por exemplo Vitalik, etc, e outros desenvolvedores que dão uma contribuição técnica para a comunidade de criptomoedas, enquanto o Antonopoulos funciona praticamente como um comunicador dessas tecnologias e o papel que isso pode desempenhar na sociedade. Na realidade, Bitcoin ela replica a técnica de geração de dinheiro que os bancos centrais usam. Então ela explicita isso, que o dinheiro pode ser feito do nada e que o dinheiro que nós temos hoje ele é feito do nada. Então é um receio muito grande talvez das instituições financeiras que a sociedade se dê conta disso, perceba que ela trabalha por informação, ela não trabalha por dinheiro. Nós não somos pagos em ativos físicos, nós somos pagos em ativos virtuais, e ativos virtuais sempre foram, sempre serão informação. Eles podem ter valor, mas eles não são dinheiro.
CoinMarketCap, a gente chega aqui nesse momento, o agregador de dados, o benchmark então para Bitcoin nesse instante valorado acima de 5 mil dólares, Ethereum 162, Ripple 33 centavos, Litecoin 86, recuando um pouco aí nas últimas horas, Bitcoin Cash 298, uma alta fantástica. Nós iniciamos uma otimização já no dia de ontem em cima do Bitcoin Cash, a gente está preparando uma análise aí dela, a gente não conseguiu terminar ela em tempo, a gente vai tentar fazer isso aí no dia de hoje. Binance Coin então abaixo dos 20, ela antecipou essa alta, a gente pode ver pelo gráfico aqui a curva dela, a ascendência dela iniciou bem antes, enquanto as outras moedas estavam ainda no movimento flat, ela já fez essa arrancada, então agora ela está descontando isso daí provavelmente, EOS 5.21, seguindo aí o padrão das demais criptomoedas. A gente pode ver aqui, mesmo a Bitcoin Cash que teve aí um ganho, enquanto as outras estão apresentando um leve recuo nas últimas horas, a gente vê aqui uma semelhança muito grande nessa curva. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um outro detalhe. A gente começa a ver aqui, por exemplo, o Ethereum recuando praticamente 5% e o Bitcoin Cash com uma alta de 5%. Então, quem está posicionado e está acompanhando esses pares, ele consegue ver uma dilatação, ele consegue tirar o capital que ele tem alocado em Ethereum, alocar ele em Bitcoin Cash, ele consegue aproveitar esse movimento. Por isso que é muito importante observar a movimentação de diversos pares de criptomoedas, inclusive pares de altcoins entre si. E aí tu consegue perceber essas oportunidades, essas dilatações, porque isso acontece muito em criptomoedas. Isso não acontece em Forex, porque a volatilidade em Forex é baixíssima e a volatilidade em criptomoedas é estupenda, e aí tem muita oportunidade para fazer negociações entre pares, só que tem que estar atento, e é praticamente sobre-humano estar fazendo isso sistematicamente intraday. Vamos dar uma olhada então em volume. Nós temos aí BitMEX 4.6 bi nas últimas 24 horas, OKEX 3.1, 3.2 bi negociado nas últimas 24 horas. Passando então, deixando para trás, Binance 2.6 bi. Então a gente vê aqui uma grande elevação do volume, volume ainda em alta, tá? Então isso aí deve estar dando a sustentação para os preços. Isso é um sinal positivo. Esse rompimento que a gente fez talvez não nos leve por enquanto acima dos 5, mas nos mantendo logo abaixo dele, nós estamos em excelente ganho. Nós já vamos dar essa olhada. Aqui nós entramos então em Binance com BTC cotado em Tether, e a gente está no gráfico de 15 minutos, a gente teve que abrir em 15 minutos para conseguir ter uma ideia melhor dos suportes e das resistências. Por quê? Porque nós temos muito pouco dados ainda, é muito recente esse movimento e nós não temos aí oscilações suficientes, testes suficientes dentro do gráfico de 1 hora. Então a gente deu uma olhada aqui, porque exatamente a gente procura essas diferenças de volume, esses spikes. Então, onde está a nossa resistência nesse momento? A gente pode ver aqui que às 19h45 do dia 3 de abril, ou seja, do dia de ontem, nós tivemos um candle de alta que foi sucedido por um candle de baixa de volume enorme. Então, na nossa interpretação, nós temos aqui uma resistência em 5.032. Essa é a nossa resistência. Depois a gente vê aqui, nós tivemos com menos volume, é verdade, nós tivemos aqui 3 candles de baixa no dia de hoje, às 8 da manhã, e aí nós tivemos então um candle com grande volume que marcou o fundo aqui, então 4.915. Então 4.915 funcionando aqui como o nosso suporte, e nós temos aqui 5.030 como nossa resistência. Então 5.030 e 4.015, então praticamente $100, $115 de extensão. Esse aqui é a região de congestionamento que nós estamos nos encontrando atualmente, e então precisaríamos de volume para romper para cima e ausência de volume para baixo. Então essa é a nossa interpretação. Por que ausência de volume para baixo e mais volume para cima? Em função da correlação positiva que nós estamos identificando entre preço e volume. Então, mais volume, mais preço, menos volume, menos preço. Qual é o nível, então, para romper? Bom, o nível para romper para cima vai ser da ordem de grandeza desse candle anterior aqui,
então nós precisaríamos aí um volume em torno de 4, 5 vezes maior ao que nós estamos tendo. Por isso, é bem provável que nós orbitemos aí dentro dessa região no dia de hoje, sem estar fazendo algum rompimento a ela. E para baixo, então, infelizmente, nós estamos bem perto aí de volumes do mínimo, então provavelmente estamos nos encaminhando para fazer um teste aqui aos 4.913 e quem sabe isso traga aí liquidez para fazer novo teste aos 5,30, então aqui onde é que nós temos aqui o topo. Então é isso, dando uma olhada então no gráfico de 1 hora, a gente vê aqui uma imagem mais tradicional, a gente vê aqui essa oscilação, ele perdendo aí volatilidade um pouco comparado com os últimos dias, aqui as últimas horas de negociação, desde o grande salto aí nesse início dessa semana. E aí a gente dá uma olhada então na perspectiva de dia, a gente vê aqui que a alta está continuando, nós já estamos, porém o dia de hoje deve ser um dia com menos volume, nós já passamos da metade do dia e nós não chegamos na metade do volume do dia anterior, que teve um volume muito próximo da véspera. Então nós acreditamos aí que o dia de hoje possa ser um dia de leve recuo, onde a gente faça testes em suporte, mas é um pouco cedo ainda para estar especulando sobre isso. Nós ainda temos 9 horas, 8 horas e meia no dia de hoje para ser negociado. Mas o mais importante está aqui no gráfico da semana, está aqui a clara identificação aqui, a clara representação de que a região de congestionamento que nós tínhamos foi rompida, ela foi rompida com volume. Nós ainda temos aí 2, 3 dias aí nessa semana e nós esperamos então que o volume seja suficiente, temos grandes chances de passar aqui o volume que nós tivemos na semana que nós fizemos o teste aos 4.200. Então vejam, vamos ficar provavelmente, odds are, né, as possibilidades são, chances são de que ficaremos com volume acima do nosso teste mal sucedido aos 4.200, porém abaixo então da semana, do volume na semana onde nós fizemos a virada do teste ao fundo aqui em 13.200. Então estamos com volume intermediário. Tá? Estamos com volume intermediário. Aí a expectativa é de que a próxima semana essa sim tenha mais volume para nos levar, continuar então elevando os preços, ao menos manter o volume para nos manter no patamar atual. Ainda é muito cedo para estar recuando para valores na casa de 1 bilhão ou abaixo, negociado aí nessas principais exchanges. Se isso acontecer, nós provavelmente vamos ver o preço cair, quem sabe aí bastante abaixo aí dos 5 mil, quem sabe aí é um pouco cedo para falar, mas 4.600 a gente tem que entrar mais detalhe para ver onde estariam então esses suportes mais inferiores, mas com volume retornando aqueles padrões de 700, 800 milhões nas últimas 24 horas, a possibilidade de ficar orbitando entre 4.900 e 5 mil são muito pequenas. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Ela foi uma análise um pouco mais longa, nós acreditamos aí que ela foi necessária em função dos acontecimentos que tem no mercado e é muito importante a gente estar acompanhando essa dinâmica com um pouco mais de detalhe, porque tem dinheiro investido nisso e a gente faz questão de que quem está acompanhando nosso canal tenha um pouco mais de tranquilidade com o dinheiro que está investido ali nessas criptomoedas, enquanto ele está se dedicando a outras atividades profissionais que estão provendo o sustento para ele e para sua família. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de assinar nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições como essa. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram importante, não se esqueçam de mostrar para os seus colegas e amigos, justamente para estar fazendo essa discussão. É muito importante estar discutindo o que está acontecendo no mercado, formar uma opinião e testar a sua opinião com fatos, dados e opiniões de outras pessoas. E, antes de encerrar, nós temos aqui o nosso livro Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. A resposta é não e o livro conta por quê, e vocês conseguem descobrir isso aqui por apenas R$ 20,21. Vocês vão encontrar o link para comprar esse livro na Amazon, formato e-book, na descrição desse vídeo. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Tchau.